Boa tarde, pessoal. São 17h05, olha. Pontualmente 17h05 do dia 1 de abril de 2021. Além do dia da mentira, gente, hoje eu faço 13 anos de Unifesp. Lembra, Yara, quando eu cheguei? 13... Lembro, Fernando. Lembra? Sabe que eu também entrei em abril? Eu entrei, acho que dia 10. Mas no mesmo ano que eu, antes, né? Não, entrei em 2006, né? Sim. Eu entrei em 2008. Então hoje é Então um dia muito fazemos especial. aniversário de Você Unifesp. também. Então, estamos nessa. Enfim, muito bom comemorar meus 13 anos de Unifesp com vocês, tá? Também acho. Né? Enfim. Os aniversários de 100 anos de Psicodrama, Daniela. Uau! Obrigado pelos parabéns, tá, galera? Muito feliz de, nesse ano atípico, né? Estar aqui com vocês. De vez em quando eu fecho o som quando dá barulho, tá, gente? Perdoa a liberalidade, tá? Quando fica fazendo ruído. Acho que hoje não tem questão de ordem, né, gente? Se tiver alguma questão, a gente discute no final. Estamos já num ritmo de um fluxo do nossos encontros, né? E hoje temos a privilégio e a oportunidade de ter a Alessandra Alves, com seu lindo fundo de borboletas, muito inspirador, né? Para ser a facilitadora do nosso encontro, certo? Com vocês, a magistral facilitação da Alessandra Alves. Oi, gente. Parágrafos 12 e 13, tá, gente? 12 e Boa 13. tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. É. Então, né, eu fiquei responsável por trazer um pouco do que os capítulos 12 e 13, né, passam, assim, eu confesso que eu achei uma leitura bastante densa, assim, né, com alguns conceitos, achei, enfim, eu vou trazer não só as reflexões que eu fiz, mas também algumas dúvidas, tá, que eu fiquei, enfim, durante a leitura. No capítulo 12, né, ele chama o ser no mundo em geral como constituição fundamental da presença. E aqui o Heidegger, ele traz, né, ele discute um pouco essa questão da presença, do serem e do ser no mundo, né? Então ele começa dizendo que a presença é um ente que se que se relaciona com o ser e o comporta. A presença existe. Ademais, a presença é o ente que sempre é o mesmo sou. Ser sempre minha pertence à existência da presença como condição que permite propriedade e impropriedade. Então, nesse trecho aqui, né, que eu destaquei, a propriedade remete para mim essa ideia de que cada pessoa é única, é a única que pode conter a sua própria presença, né? Ninguém pode conter a sua presença por você. Mas, ao mesmo tempo, é uma impropriedade, porque a nossa presença não é algo que a gente possui, que a gente guarda, né? Não é uma coisa tão palpável assim. E aí, uma pergunta que eu me fiz lendo esse trecho foi: quando a gente não está presente, a gente deixa de ser? Tipo, só o corpo garante com que a gente esteja presente e seja. Então, é uma das questões assim que eu levanto para esse capítulo, né? Em seguida, o Heidegger também fala que as determinações do ser da presença devem ser vistas e compreendidas com base na constituição ontológica que designamos do ser no mundo, né? Então, a partir desse momento desse capítulo, ele vai começar a fazer essa relação entre o serem e o ser no mundo, né? E aí ele fala que o ser no mundo é o fenômeno da unidade. Ele fala que a gente não pode dissolver o nosso ser no mundo em elementos, né? Não pode compor ele em elementos, né? E a gente é esse todo que não pode excluir a multiplicidade de momentos estruturais, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não pode ser reduzido em elementos, né, separados, tipo, a gente é composto por essa multiplicidade, né? No começo eu até achei essa ideia um pouco contraditória, né? Como assim a gente é múltipla, mas aí a gente não reconhece essa multiplicidade nesses elementos, né? E aí o que eu pensei, eu associei um pouco com uma ideia que me parece bastante presente, né, no budismo, que é aquela ideia de que, enfim, cada pessoa é meio que o todo manifesto, né? E aí eu quero compartilhar com vocês um trecho bem curtinho, não sei se é possível, deixa eu ver.
aqui. Um trecho bem curtinho de uma fala da Monja Coen, que me ajudou nesse trecho aqui. Vocês estão vendo? Então... Abriu. Vocês estão vendo? Então, esse foi uma palestra que a Monja Coen fez lá no Rio Grande do Sul, e aí eu destaquei um trechozinho bem curtinho de 30 segundos, que ela fala um pouco isso da relação do todo, da nossa relação com o todo na perspectiva budista. Vocês estão ouvindo? Sim, agora Sim. só apertar. Ué, parou. Não estamos Agora foi. ouvindo. Peraí. Ah, é mais pra frente. Não tá dando para ouvir. Acho que se você mudar o Não tipo tá de dando. apresentação. Se você Não tá mudar o tipo de dando? apresentação, acho que vai. Que é a Apresenta configuração. a aba do Google e fecha o seu microfone. Não entendi. Você clica em apresentar, para de apresentar, aí você apresenta uma aba do Google, aí vai ser a aba que tem o vídeo. Só que aí você desliga o seu microfone para não dar eco. Eu não entendi. Depois que eu parei a apresentação, o que eu devo fazer? É apresentar uma guia, eu acho. Isso. Ah. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá, então vamos lá tentar de novo. Deixa eu... Não viemos de fora, nós não vamos para fora. Tá dando para ouvir. Nós somos o planeta, nós somos o sistema solar e não existimos uns sem os outros. Quando nós nos apercebemos disso, o nosso olhar para a realidade se transforma. Somos o caminho. É interessante, não somos parte do caminho, nós somos o caminho. Cada um de nós é a totalidade manifesta. Nós não somos um pedaço da vida, nós não somos parte de alguma coisa, nós somos o todo manifesto. E o todo se manifesta em inúmeras formas diferentes. Uma das formas é este corpo humano. Você está mutada, Lê. Eu trouxe esse trecho, né, da fala da Monja Coen, porque quando eu li essa parte do Heidegger, me remeteu a essa relação do todo com as partes, né, mas não que o todo é uma mera soma das partes, né, mas que, tipo, cada uma das partes também contém um todo, assim. Então, ele traz isso, né, que o ser no mundo é um fenômeno da unidade, né? Em seguida, ele fala que o ser no mundo é uma constituição necessária a priori da presença, mas que não é capaz de determinar por completo o seu ser. Aí ele faz uma separação entre serem e ser junto, né? Ele diz que uma ideia bastante comum e equivocada é aquela que associa o serem e o estar dentro, assim, né? Então, por exemplo, a água em um copo, a roupa em um armário, né? E essa associação costuma estar equivocada para ele. Ele pensa o serem como uma constituição ontológica da presença. Não é possível, né, pensar em algo dado, né? Um mero dado do corpo, assim. Então, ele diz que o ente, né, que pertence ao qual o serem pertence, é o ente que eu mesmo sou. A expressão sou se conecta junto, né? Então, você diz, o ser entendido como infinito de eu sou, significa morar junto ou ser familiar a. Aí ele conclui que o serem é a expressão formal e a existência do ser da presença que possui a constituição essencial de ser no mundo. Ele diz também que o ser junto se empenha no mundo como um fato existencial fundado no serem, né? Então, para ele, o ser junto e o serem estão profundamente conectados, né? Em seguida, ele traz um pouco essa ideia da facticidade, né?
tentando explicar melhor esse conceito do ser junto, né? Ele diz que a facticidade é o caráter fatual da presença em que, como tal, cada presença sempre é. Abriga em si o ser no mundo de um ente, de maneira que este ente possa ser compreendido, algo que em seu destino está ligado ao ser daquele ente, que lhe vem ao encontro dentro do seu próprio mundo. Então, me remeteu de novo a essa ideia do encontro, né? Como para ele as coisas não estão isoladas, nem completamente separadas, assim. Para ele, né, ele afirma que não se pode dizer que o serem é uma propriedade espiritual e a especialidade do homem é uma qualidade do corpo, né, fundada sempre nessa corporeidade. Ele diz que o ser só seria uma coisa espiritual qualificada junto a uma coisa corporal, então ele também não vê essas coisas como estando separadas, né. Aí ele diz também que pelo fato do ser no mundo pertencer ontologicamente à presença, o seu ser para o mundo é essencialmente ocupação. Ele traz, né, trabalha bastante essa ideia de que o corpo e a existência não estão separadas, né, como se pelo menos a leitura que eu fiz, é como se eles se interpenetrassem o tempo todo, né. Ele diz, a compreensão do ser no mundo como estrutura essencial da presença é que possibilita a visão penetrante da espacialidade da presença. Então, ele conclui de uma forma bem sensível, né, falando que, entendido ontologicamente, a presença é cura, né. Ele diz que o ser no mundo não é uma propriedade, né, que a presença às vezes apresenta e outras não. A presença nunca é um ente, né, livre do serem, que algumas vezes pode querer assumir a relação com o mundo e outras não. Então é isso, o ser no mundo e o serem está sempre relacionado, né, não tem como você escolher, não, agora eu quero estar no mundo e agora eu quero não estar, né. E aí eu também pensei muito nesse contexto que a gente está vivendo, né, talvez essa ideia do quando a pandemia acabar, sabe? Mas durante o tempo que a pandemia acabar, a vida vai continuar acontecendo, assim, né? A gente não pode, a vida não tem uma pausa, né? Um botão de pausa que a gente fala, não, eu vou esperar um pouco a situação melhorar e aí quando ela tiver de um jeito que eu consiga lidar, eu aperto e a vida volta também, né? Não existe essa possibilidade, né? Aí ele finaliza esse capítulo falando o que a presença não é, porque eu achei muito desafiador, né, definir o que a presença é, né, e aí ele traz algumas ideias do que a presença não é, né, na visão dele. Ele diz que o ter, né, se afunda na constituição existencial do serem. Sendo deste modo, a presença pode, então, descobrir explicitamente o ente que lhe vem ao encontro no mundo circundante, né, e aí, quando eu terminei esse capítulo, eu fiquei com essa pergunta, né? Então, como que a gente define a presença, né? Enfim, você tem essa temática discutida por várias vertentes filosóficas, né? Mesmo diferentes religiões, né? O próprio budismo trabalha isso da atenção plena muito forte, né? E aí eu estava pensando que a vida não tem contrários, né? O contrário da morte não é a vida, né? É o nascimento. Então é muito difícil, né, definir a presença, porque a vida não tem contrários, né, como se ela abarcasse tudo, assim. E aí eu pensei numa fala do Ailton Krenak, né, que ele teve um diálogo com o Christian Dunker semana passada, e enfim, né, ele estava, enfim, o Ailton Krenak, para quem não sabe, é uma das maiores lideranças indígenas vivas no país hoje, né, ele mora ali no Rio Negro, né, enfim, a comunidade dele foi diretamente afetada pela contaminação que rolou na região anos atrás, e ele trabalha muito essa questão de novas cosmologias, né, e uma coisa que ele fala nesse papo com o Dunker, que eu achei muito interessante, é que ele fala que a gente precisa aprender a viver com o nada, né, e que esse aprendizado é muito diferente do viver sem o nada, né, porque viver com o nada é você ser capaz de suportar, né, esse momento de espera, assim, né, e esse momento, muitas vezes, de não saber é o que exige mais presença de nós, né, e aí o Dunker deu uma risada, né, e falou, nossa, a gente leva anos em consultório para conseguir chegar a essa conclusão com os nossos pacientes, né, o Dunker é um professor psicanalista da USP, né, e ele concluiu a fala dele assim,
No próximo capítulo, 13, né, ele chama Exemplo do Ser em Modo Derivado, o Conhecimento do Mundo, né? E aí, o objetivo do Heidegger nesse capítulo é trabalhar um pouco melhor essa concepção do ser no mundo, né? Então, ele diz que esse ser no mundo é uma constituição fundamental da presença em que ela se move, não apenas no geral, mas principalmente no modo da cotidianidade, né? Aí ele fala também que sujeito e objeto não coincidem com presença e mundo, né? E ele traz uma ideia que eu achei bem interessante, né, meio desafiadora para mim, pelo menos, que ele fala que na natureza não se encontra conhecimento, né? Quando o conhecimento se dá, ele pertence unicamente ao ser que conhece. Mas ele também afirma que o conhecimento não é dado simplesmente a esse ser, né, que conhece. Ele não pode ser constatado externamente, como se fosse uma propriedade do corpo, né, do conhecedor. Ele diz que o conhecimento, de alguma forma, sempre deve estar dentro, assim, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque isso me remeteu um pouco àquela quebra, né, daquela ideia que eu espero, né, que se fortaleça mais na academia daqui para frente, aquela ideia de que quem estuda não pode estar tão distanciado do objeto que é estudado, né, que não existe essa ideia da neutralidade, né, no processo de construção do conhecimento. Essa ideia de que o sujeito conhecedor e o objeto estando muito separados e sendo independentes foi uma coisa muito forte trazida pelo iluminismo europeu, né? Foi bastante atravessado no início da antropologia. Eu sou da área da psicologia, né? Eu sinto que isso, de alguma forma, também me pareceu estar presente em alguns textos do Freud, mas o Freud também já me parece ter quebrado um pouco isso, né? Quando ele fala da transferência e da contratransferência, né? Entre o analista e a pessoa que ele atende, né? Então, esses dois personagens se afetam reciprocamente, né? Naquele diálogo que é estabelecido durante a análise. A partir disso, Heidegger coloca algumas questões para a gente. A primeira é como este sujeito que conhece sai da sua esfera interna e vai para outra esfera, a externa. E como o conhecimento pode ser um objeto. E aí ele afirma que abre-se mão continuamente de questionar o modo de ser do sujeito que conhece, mas se toda vez que a gente fala em conhecimento, este modo de ser está sempre implícito. Então, pelo menos o que eu compreendi desse trecho, né, é que ele realmente não vê a produção de conhecimento como sendo algo externo a nós, né, que esse processo está sempre vinculado com quem a gente é naquele momento, né. Aí ele fala, a esfera interna não é pensada, né, como uma caixinha ou uma cápsula, né, mas sobre ele reina um grande silêncio, né, sobre o que significa o interior do sujeito, né, que está conhecendo. E ele fala que esse modo, né, que está dentro do sujeito se funda, né, com esse conhecimento que ele está produzindo também, né. E aí o Heidegger também traz, né, a ideia, né, ao se questionar como o conhecimento sai e transcende essa esfera interna, logo aparece que o conhecimento problemático, sem que antes se tenha esclarecido como é e o que é em si mesmo este conhecimento, né? Então, aí eu fiquei pensando, quem acredita na existência de um conhecimento imparcial, né, em que o sujeito que produz o conhecimento está totalmente separado do objeto, será que essa pessoa consegue separar, né, o conhecimento em caixinhas, né? Porque me parece muito difícil, né? Acho que foi um modo de organização do conhecimento, principalmente aqui no Ocidente, mas eu não sei se internamente é possível a gente separar em caixinhas tão, né, diferentes assim, né? Aí ele conclui falando, conhecer é um modo de ser da presença enquanto ser no mundo, isto é, conhecer tem o seu fundamento ôntico, conhecer é um modo de ser no mundo, né? E aí ele traz, né, ele traz uma pergunta, que instância decide em qual sentido deve haver um problema do conhecimento, né? A não ser o modo de ser daquele que conhece, né? Ele traz, quando a gente conhece em si mesmo, né, e esse processo de conhecer a si mesmo se funda muito num ser junto ao mundo, né, no qual o ser da presença se constitui de modo essencial. Esse ser junto não é só observar algo simplesmente dado no mundo, né, nesse processo, o ser no mundo é tomado pelo mundo, que ele busca conhecer e analisar. Então, eu achei essa ideia da
interpenetração, né? Quando a gente se coloca, está no mundo e se relaciona com o mundo, a gente também é tomado por esse mundo, né? Aí ele, né, afirma que a presença não sai de uma esfera interna, né? Que estava encapsulada, né? Ele fala que a presença sempre fora junto ao ente, né? Que essa presença vem no encontro deste ser com o mundo que ele está descobrindo, né? E eu achei essa ideia muito potente também, né? Nisso da presença nascer justamente desse encontro, assim, né? Aí ele fala que estar fora, junto ao objeto, a presença está dentro, né? Ela mesma que conhece, né, como um ser no mundo, né? Então, a partir dessa ideia, né, de que a presença se dá na relação, né, do sujeito conhecedor com o mundo, eu fiquei me perguntando, para o Heidegger, seria possível alguém estar com presença estando sozinho, né, sem encontrar outras pessoas, ou sem necessariamente estar fora no mundo, assim, sabe? Será que essa possibilidade existiria para o Heidegger ou seria uma coisa contraditória, né? Uma dúvida que eu fiquei de um trecho é quando ele fala assim: a percepção do que é conhecido não é o retorno para a cápsula da consciência, né? Depois que o sujeito sai na busca de aprender alguma coisa. Durante a atividade de conhecer, a presença percebe, conserva e mantém ela como presença. E essa presença permanece fora. Então, eu confesso que eu não entendi tão bem esse trecho. Se alguém tiver mais ideias, né, e teve algumas percepções, e se quiser compartilhar, eu agradeço, né? E aí ele conclui falando que ao conhecer, a presença adquire uma nova posição ontológica, né? No que se refere ao mundo que já foi descoberto. Essa possibilidade pode se mover autonomamente, pode ser uma tarefa, ou se tornar uma ciência e assumir a direção do ser no mundo. Aí ele finaliza concluindo que conhecer é um modo da presença fundado no ser no mundo. Então, eu achei essa ideia, né, muito interessante. Eu gosto dessas perspectivas ontológicas, né, que trazem essa coisa do encontro, né, e de como os processos não se dão a partir de um sujeito ou de outro, mas se dão a partir desse encontro e do inesperado que surge a partir disso, assim. Se alguém quiser comentar, tiver dúvidas, ou quiser trazer alguns trechos, né, que eu fiquei em dúvida, eu agradeço. Obrigado, Alessandra. Sua fala foi hiper suscitadora, hiper entusiasmada, hiper motivadora. Aliás, você fez umas perguntas, né, Alessandra? Você quer atualizar as perguntas, porque foi tanta mobilização, né, para a gente se nortear? De repente, Tá põe bom. põe no chat, que aí a gente vai refletindo, né? Queria te agradecer em nome do nosso coletivo por essa fala entusiasmada e problematizadora, muito engajada. Eu vou colocar aqui algumas perguntas que eu levantei. Enquanto a Alessandra coloca, gente, quem quer compor com a fala da Alessandra? Fernando, posso fazer só um comentário? Claro, claro. Eu queria compor com as falas dela, só que eu não lembro também muito bem das perguntas, muito complexas as perguntas escritas. Então vou esperar um pouco. Só um termo que está cunhado, acho que no livro que ela leu, que é o mesmo do que o meu. Eu estava esses dias numa aula e aí o professor falou, né? Como a gente é da psicologia, o termo cura, que ele falou que em outras traduções se dá como cuidado, né? E aí, para a gente, assim, que é da psicologia, essa percepção é diferente. É bom a gente associar isso, porque cuidado tem toda uma ideia de um carregar, né? De um segurar. Quanto à cura, para a gente é meio que é algo difícil de se imaginar, né? Onde que está a cura? Aí ele falou dessa colocação, e aí eu queria trazer aqui também, sobre essa diferença das traduções. Sim. Tô Quer detalhar mais? Mas eu estou terminando de colocar, tá? Algumas questões que eu trouxe. Ok. O Enzo quer detalhar mais a questão do cuidado, da cura? Quer esperar as perguntas? Ah, não. Espero.
Vamos ver, Alessandra. Quando não estamos presentes, deixamos de ser? Alguém quer comentar? Vamos seguir esse roteiro das perguntas. Como assim, Alessandra, de não estarmos presentes? Olha, porque, como eu falei, eu acho muito difícil, né, definir o que é a presença, assim, né? E eu acho que isso é uma discussão bem boa, né, em várias áreas do conhecimento, assim, né? Para mim, a ideia de presença, para mim, né, remete à ideia da gente estar inteiro em tudo que a gente está vivendo, sabe? Da gente, tipo, se entregar para aquilo ali, mesmo que seja uma coisa que a gente não queria, mesmo que seja sendo bastante doloroso e desafiador, assim. Então, é a gente se entregar para aquilo e meio que aceitar que aquilo é o que a gente precisa viver naquele momento da vida, né? Com os desafios que ele tem. Então, partindo dessa minha ideia do que é presença, eu não acho que a gente tá presente só por ter um corpo, ou por estar respirando, né? E o nosso corpo tá aqui vivo, sabe? E aí, essa ideia do ser, para mim, tá muito vinculada com essa ideia da presença, sabe? E aí, eu fiquei na dúvida se seria possível separar isso, sabe? Porque é isso, né? Eu não acredito que a gente sempre é exatamente igual, né? Acredito que a gente vai se transformando minimamente ao longo da vida, os processos que a gente vai passando. Mas eu fiquei na dúvida, assim, se para o Heidegger o ser está necessariamente vinculado à presença, sabe? Ou se poderia existir de forma autônoma. O Guilherme quer comentar? Posso comentar? Sim. Para responder à pergunta da Alessandra, pelo menos no meu entendimento, não há como o ser não estar presente. Porque, como está escrito muito bem nesse parágrafo, o modo de ser da presença é a ocupação, é o cuidado. Isso quer dizer, de certa forma, que nós sempre temos que responder ao mundo. Mesmo, não é uma questão de estar 100% inteiro numa situação, mas você está na situação, não tem como negar isso. Você está ocupado com o mundo nesse sentido. Você tem que lidar. E mesmo não lidar é uma forma de lidar. Porque a presença Não, sim, está mas é presente. isso. Mas eu fico pensando assim, as pessoas que vivem a vida no piloto automático, sabe? Esse é o Tipo, modo eu não impróprio. sei se quem vive no piloto automático tá com presença na vida. Tá. Eu suspeito que não. Tá? É o modo impróprio de cuidado. Como as pessoas estão sem tomar decisões próprias. O modo instrumental, ele vai falar mais pra frente no Ser e Tempo. Que é o modo que nós estamos na maioria das vezes. Ele vai ter essa discussão mais tarde. É o modo próprio e impróprio nesse jogo, né, Guilherme? Isso já responde a sua última pergunta. Pro Heidegger, o ser nunca está sozinho, porque o ser é sempre ser com. Por exemplo, você já não nasce sem um outro ser humano antes de você. Isso é impossível. Então, um ser é sempre a com presença, sempre o ser jogado no mundo. Então, o ser sozinho não existe. O Heidegger, por excelência, ele estuda a alteridade humana. Porque só se é em contraposição a alguma coisa, a outros seres, aos outros entes. Então, sozinho é meio impossível. Pelo menos na minha percepção. O Enzo levantou a mão. A Tati levantou também, gente? Também? Então tá, Enzo. Depois a Tati. Ah, não, é que eu fiquei com medo de ficar um pouco redundante. Mas o que ela falou de não estar presente, né? É que aí a gente mistura um pouco dos termos, mas dá para entender. Que ela quis dizer uma presença de estar ali atento, talvez até um pouco do mindfulness, né? De estar ali no momento presente, sabendo tudo que você está fazendo. Então, aí, voltando àquele termo que eu tinha falado do cuidado, que nem o Guilherme falou, quando você escolhe não fazer uma coisa, se você está no piloto automático, você está, de certa forma, escolhendo estar fazendo aquilo. É o que Sartre vai falar da responsabilidade, né? Então, o ser humano, o ser no mundo, Dasein, a fenomenologia vai trabalhar que ele tem que tomar
tomar consciência e viver as coisas assim como elas são. Então, se ele não está sendo presente ali, talvez trabalhar no movimento ali para que ele seja presente, mas a presença em si, no termo de ser e tempo, ela sempre existe, mas aí talvez seria uma questão do que ele está cuidando, talvez ele não esteja cuidando do que ele deveria estar cuidando, né? A Tati quer comentar? Tati? Oi? Abriu o microfone. Não? Você fez um texto aí? Quer escrever, Tati? Você já escreveu? Tá. A Tati vai escrever, eu vou declamar. Enquanto a Tati digita, a gente tem a lista das questões da Alessandra. Vai digitando, Tati. Enquanto isso, eu vou falando no chat, tá? A gente tem a lista das questões da Alessandra, que a gente vai passar uma por uma. A Letícia colocou, o Enzo destacou a questão do cuidado, né, gente? Estamos lançados no mundo, estamos mobilizados para o cuidado, esse jogo do cuidado e do descuido, né, gente? O cuidado até eu acho que é um cuidado C maiúsculo, né, gente, como elemento constitutivo do ser, né? E a Letícia colocou, se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvir, será que houve som? A Letícia também levantou a mão. Enquanto isso, a Tati está digitando. A Letícia quer comentar enquanto isso? Eu quero, professor. Eu fiquei pensando aqui um pouco dessa questão da Tati em relação à presença, né? Porque eu fico pensando nas questões das relações de poder, ou das relações onde a gente objetifica, por exemplo, o Dasein, né? O sadomasoquismo mesmo, a gente não trata a pessoa como, por exemplo, um ser, o Dasein, né? No sadomasoquismo, o Dasein ele se torna um ente. Então eu fico pensando, né? Será que existe momentos onde o ser não é um Dasein, né? Onde ele é um ente? Talvez, eu acho que sim. Né? Por exemplo, nessas relações de poder ou nessas relações objetais, né? Que o próprio, por exemplo, o sadismo, a gente coloca a pessoa numa relação objetal e ela não fica ali uma pessoa, um processo de ser, né? De vir a ser, já tem um pouco o que a pessoa quer, né? Ali do sadismo, tipo na prática, né? Você me serve para tal coisa, né? Eu acho que nas relações de poder a presença às vezes ela não está ali, né? Fiquei pensando um pouco nesse sentido. Olha, Letícia levantou um tema, né? Que eu conheço o sadomasoquismo através da experiência do Foucault, né? Tem uma Sade também. Né, entendeu? E Foucault, como ele tinha os jogos sadomasoquistas, ele colocava por que não se pode extrair prazer de objetos parciais? De um braço, de uma perna, de um cotovelo, né? Ele releva a relação objetal ao maior nível possível através do sadomasoquismo. É isso que você está falando, né? Ele até reforça que é um preconceito quando se tenta extrair o prazer só do ser como um todo, né? Isso eu estou só vestindo o personagem das coisas que eu vi do Foucault pra gente, né? Então, para a gente ver como existem jogos de apropriação, né? A Tati colocou. Obrigado. Você quer comentar mais alguma coisa, Letícia? Senão vou ver a escrita da Tati. Eu acho que era só isso mesmo, professor. Sim. Obrigado. Tati colocou presença e Heidegger Dasein é sendo. E talvez, Ale, essa presença que você esteja se referindo seja um modo do Dasein de ser no mundo presente, em sua atenção no modo presente. O Dasein sendo ou a presença, como a Márcia traduziu nessa versão, tem vários modos de ser no mundo. Então, a pluralidade, né, Tati? Né? Entendeu? Só compondo com a tua fala, gente, a questão, imagina você, um indivíduo mergulhado anos a fio, a vida inteira na mesmice, na repetição, nas ocupações do cotidiano, né? O Heidegger, ele mostra isso como um jogo, né? E que é justamente a gente está repleto de todo dia ter que escovar os dentes, tomar banho e comer, né? Isso eventualmente geraria uma força interrogativa, né? Se a gente é sempre esse mesmo, né?
O que eu acho interessante nesse jogo entre a clareira do ser e o ser reduzido à cotidianidade, o que mais assim me impressiona nas leituras do Heidegger é justamente um jogo. Né? É a partir da ausência, do esvaziamento do sentido, tá? De uma vida infame, uma vida de repetição, de uma vida no cotidiano, é que isso pode mover o sujeito a questionar sobre o sentido da existência. Obviamente, fazendo coro com o que a Letícia falou, tem relações de poder que buscam nos cristalizar ao redor da máquina de produção, né? Uma vida produtivista despida de sentido, né? Você passar a vida inteira apertando um parafuso, por exemplo, né? Reduzir a sua existência a esse processo todo de apertar um parafuso. Né? Mas eu acho que o Heidegger ele não coloca isso como uma escala, né? A presença é essa totalidade, né? Como até o Guilherme pontuou, né? É um jogo dessa totalidade. Como é insuportável a gente ficar o tempo inteiro na clareira do ser, né? Na dimensão interrogativa, na dimensão questionadora, né? Tematizando o que eu sou, né? Quem, né? Tem um trecho do parágrafo 12, que ele simplesmente coloca um quem. Quem? Quem é o cerne da interrogação, né? Quem sou eu, né? Quem são os entes do mundo, né? Sair dessa relação maquínica, né? Dessa relação de interrogação. Mas me parece que a questão não existe uma... Dá para separar o escovar os dentes da interrogação do ser, né? Faz parte do conjunto da existência, né? Do ser no mundo, né? Tudo tem o seu relevo, né? Tudo tem a sua experiência de contato, né? O sinto assim, né? Heidegger, né? É claro que na medida em que a Alessandra mesmo coloca essa potência interrogativa, né? E ela é essa potência interrogativa. Né? Isso que eu acho lindo no revelar-se da Alessandra, né? Quando a gente está aberto para a potência interrogativa, a gente olha escovar os dentes como algo, né? Que não é tão relevante. Né? Mas eu sou capaz de imaginar que a questão do encontro. Às vezes a gente pode ter epifanias escovando os dentes, né, gente? Não é? Sabe? Eu acho que é assim como a gente pode, às vezes, ter meditações mecânicas, né? Né? Entendeu? Né? Porque faz parte, gente. Não é que uma é melhor do que a outra. Às vezes é o processo laborioso, né? Laborioso, que você está numa meditação ou numa leitura, às vezes a gente faz a leitura do Seri Heidegger, não, vou fazer a leitura do Seri Heidegger por causa do encontro, né? Mas isso às vezes é que abre depois uma clareira, né? Então uma melange em francês, né? Uma promiscuidade dos sentidos dos afetos, né? Não tem, né? É a vida que nos lança, que nos mobiliza, né? Eu faço aula de canto, gente. Toda semana eu faço. Gente, mas me dá uma inércia para fazer aula de canto. Sempre que eu faço aula de canto, eu saio renovado depois. Mas para eu ir para a aula de canto, gente, nossa! E eu agradeço a inércia, entendeu? Porque você entende? Se fosse a ascese da superação da inércia, não teria o encantamento da aula de canto. Acho que é tudo meio melange, meio misturado, entendeu? Né? E a Alessandra traz essa potência dessa beleza, né? Onde está? E é que nem psicoterapia, a gente não sabe o que a gente está movendo no outro. Às vezes a gente vai para a psicoterapia com aquela frase que você vai passar para o seu cliente, ou às vezes você vai levar o seu conteúdo para o seu psicoterapeuta e de repente é uma frase completamente aleatória que vai despertar mundos e fundos. Né? Então, essa condutibilidade das coisas não existe assim, de uma maneira tão certa. Né? Eu acho que não sei se eu consegui compor com a maravilha que a Alessandra trouxe. A Karen levantou a mão e a Letícia continua com a mão levantada? Vamos para a Karen, gente. Eu queria comentar que, a partir disso que você acabou de trazer, Fernando, que eu acho que dá para compor com a segunda pergunta da Alessandra, que fala sobre o conhecimento em caixinhas, né? Eu acho que está tudo tão interligado, as coisas estão tão relacionadas, e eu acho que para você conhecer, você tem que relacionar.
para você aprender, você tem que fazer relação, senão você, sei lá, decora, né? Às vezes nem isso, porque até para decorar você tem que relacionar com alguma coisa. Então, eu acho que não dá para separar, né, o conhecimento em caixinhas e também não dá para se separar como sujeito em relação a um objeto que não tem relação com você, né? Porque a gente está sempre em contato, é o que você falou. Então, sei lá, eu queria comentar isso em relação à segunda pergunta da Alessandra. Sim, sim. E vivemos numa sociedade moderna que incita os encaixotamentos, né? Embora possamos resistir, né? E a terceira, alguém quer comentar mais alguma coisa das unidades? Eu, no final, quero falar do parágrafo 13, tá, gente? Eu acho que tem algumas pontuações a fazer. Bem, e ainda a Alessandra nos move, né? Para Heidegger, como seria um sujeito presente quando está sozinho? Haveria essa possibilidade, considerando que a presença seria no encontro do ser comum? Será que existe? Eu acho que isso faz o link com a questão das caixinhas, né, gente? Essa solitude enquanto isolamento, né? A gente consegue se separar. Em algum momento, eu vou compor com a provocação da Alessandra, em algum momento a gente consegue se separar do mundo com uma faca e dizer, estou sozinho? Ah, que existe isso, esse solipsismo, né? Que é o termo para essa solitude, assim, cindida, né? Ah, que existe isso? Será que eu estou aqui sozinho no meu apartamento? Eu estou sozinho, gente? A gente tem sempre o fundo de mundo. Isso é também um enunciado fenomenológico. A gente está no fundo de mundo. No chão. Quando a gente está no pé no chão, a gente pode, às vezes, não estar às vezes, com outro ser humano, a gente pode só estar com os objetos, que também são instrumentos que expressam a humanidade na interface com a natureza, né? A gente está sempre nessa pulsação de mundo, né, gente? Obviamente, tem momentos que a gente está mais cientes, né, conscientes, né, conectados com essa dimensão mundana, né, que é o tema desse parágrafo. E que são parágrafos de aquecimento do terceiro capítulo, que é a mundaneidade do mundo. Nós somos mundanos. Né? Tem que tirar, a gente fala mundano como se fosse uma coisa judaico-cristã, do moralismo, assim, uma coisa vulgar, né? Mas a gente tem que resgatar, né? Afinar nossa capacidade reflexiva, porque o mundano com M maiúsculo, né? Nós somos seres no mundo, que é o que esses dois parágrafos nos suscitam, eu concordo com a Alessandra, que foram dois parágrafos intensos, né? E desloca da nossa bolha, né? Refazer essa leitura, eu acho que eu faço eco com a fala da Alessandra, que eu acho que ela encarnou a dramaticidade dessa leitura, que é de repente um mundo de conceitos assim, o 12 tinha um mundo de conceitos assim, como se fosse um caleidoscópio, e o 13, para nos provocar uma reflexão no 13. Depois eu quero falar um pouco do 13, tá, gente? Mas assim, vou dar uma passada aqui. Daniela, mais alguém quer comentar as provocações maravilhosas da Alessandra? A Alessandra deu uma personalidade, isso é um elogio para a Alessandra. Deu um toque aos 12, 13, vívido. Obrigado, Alessandra. Eu gosto de pergunta. Acho que pergunta é meio que meu oxigênio no mundo, assim, eu sou meio perguntadeira mesmo. Perguntadeira e espelho da citação desses parágrafos que eu li também com muita mobilidade afetiva. Achei, nossa, parágrafos provocantes. A Daniela coloca, acredito que o ser sem presença é apenas ente, né? A gente tem uma tendência a se reduzir a ente, né, Daniela? De vez em quando a gente adoraria ser samambaia, porém, não é que é apenas, né? A gente gostaria, né? Mas não dá, gente. Não dá. E algo que começa a pulsar dentro da gente, não, é a negação da samambaia interior.
Vamos escrever um livro, gente. O título desse livro é não Ser ou Não Ser uma Samambaia. A Samambaia interior. A Alessandra coloca a questão da cápsula, isso de alguma forma nós já nos mobilizamos, acho que já foi dito. Tem a questão do cuidado, do descuido, né, gente? Como é que é esse jogo, né, gente? Como é que a gente pode pensar descuido sem que isso seja uma desqualificação desse jogo, né, gente? Isso que eu penso. Né? Será que o que a gente chama... Como é que é descuido esse moralismo, né? Quando a gente procrastina as coisas, quando a gente mergulha na preguiça, quando a gente fica meio lambão, será que isso também não tem uma produtividade, uma positividade, né? Estou colocando aí, se alguém quiser. Não, assim, a sua fala, professor, me remeteu, eu estava conversando com uma amigona esses dias, e ela estava falando que na sessão de terapia dela da última semana, a psicóloga falou para ela que ela não acredita em fuga, né? Ela não acredita que nenhum paciente, nenhuma pessoa entrem, né? Ah, tal pessoa está fugindo de um problema, mas que ela prefere acreditar que as pessoas, que aquilo que a gente muitas vezes chama de fuga é um jeito, é um recurso que a pessoa tem para lidar com aquele determinado desafio e momento da vida, assim. Eu achei bem interessante essa ideia, né? Porque acho que tem algumas coisas que podem ser mais desafiadoras, né? Especialmente no mundo produtivista que a gente vive, né? Ah, não, você tem que estar de quarentena na sua casa, mantendo alta produtividade e trabalhando além do horário, recebendo mensagem do chefe em pleno domingo de manhã, entendeu? Mas eu gosto também dessa ideia de pensar que o que a gente chama de procrastinação, o ócio, tem um valor muito importante na vida, né? Desde garantir saúde física e mental até ter determinado insight, tipo, igual você falou, assim, às vezes você não está colocando a atenção que você colocaria se você estivesse, sei lá, trabalhando racionalmente naquilo, mas aquilo é um jeito de você lidar com aquele processo. Eu gosto dessa ideia também. Pois é, né, Ale? Porque produção de sentidos é diferente de produtividade, né? O ócio é produtivo de sentidos. Né? Quando a gente se desmilingua, é isso, gente? Isso que eu estou querendo falar? Desmilingua na cama, gente, isso pode abrir uma miríade de sentidos, né? Sair da linha de produção é diferente de produtividade, né? A fenomenologia em geral, nós estamos condenados, a frase do Bambinet que eu disse no primeiro encontro, nós estamos condenados à produção difusa de sentidos, à profusão de sentidos o tempo inteiro. Que escovar os dentes é profusão de sentidos, pode ser profusão de sentidos, como a preguiça. Né? É uma resistência aos maníacos obsessivos que querem ter controle de tudo, né, gente? Né? Uma coisa muito unilateral, né, gente? Muito unilateral, quer ter positividade em tudo, né? Tudo tem que ter sentido. Como você põe uma coisa, como você tira uma coisa, como você olha, você tranca uma porta, como você arruma um móvel, como você toma um banho, né? Tudo é unilateral, né? Não tem folga, né? Não tem espaço para o vagar, né? A Tatiana já falou, já passamos. A Camila passou de novo a nossa lista de presença, tá, gente? Falar em presença, produção de sentido. A Guilherme colocou, a questão de Heidegger abre o texto, a presença se torna como mais um ente entre os entes, né? É nesse jogo, né? Que a gente está falando, né? É um jogo entre a dimensão do ente com a dimensão do ser e que está tudo meio entrelaçado, meio embaralhado, né? Não dá para separar com uma faca. Como é que é? Deixa eu ver. Da Science sempre relação, reforçado pela Tati. No jogo da cotidianidade mediana. O que é cotidianidade mediana, que é o que o Enzo está falando. Acho que, de alguma forma, acho que a gente consegue criar um efeito de conjunto, né, gente? Que a gente está falando dessa medianeidade da vida, né? E aí entra a questão do que o Enzo coloca. Cotidianidade mediana como justamente esse caldeirão no qual a gente
se identifica com essas coisas imediatas e medianas do dia a dia, né? E aí, e por outro lado, tem às vezes algumas filosofias que acham que às vezes a gente extrair do cotidiano, pode extrair coisas magníficas do cotidiano. Lembramos que o Kant, gente, que foi um grande filósofo, ele era um cara absurdamente metódico, né, gente? Tinha hora para acordar, hora para comer, hora para ir, hora para fazer o passeio dele, mas ele nunca saiu da cidade dele. E foi um filósofo extraordinário. Né? O sino da igreja era confirmado pela passagem do Kant na frente da igreja às 6 horas da tarde, entendeu? Era o Kant que passava, não era que o sino dizia que era às 6 horas da tarde. Era o momento que o Kant passava em frente à igreja. Então, o jogo da ausência e presença, que a Paula coloca nas pinturas de Van Gogh, né? Havia ali a presença humana mesmo na ausência. Antes da gente continuar com essas falas, gente, eu acho a minha colaboração, alguém quer colaborar mais? A Yara está com a mão levantada faz um tempo. Yara, com você. Oi. Não, é porque eu acho que é só para colaborar com uma frase, finalzinho da sua conclusão em relação à presença, porque se eu tenho visto essa leitura, Fernando, com um zelo muito grande em relação a alguns conceitos. Né? Então, por exemplo, presença. Aí tem aqui na página 90, que corrobora muito o que você falou, que a presença é um ente que, na compreensão do seu ser, com ele se relaciona e se comporta. É muito na direção do que você disse, né? De que em determinados momentos se mistura. E uma outra coisa que foi colocada pela... que apresentou, esqueci o nome, ai meu Deus, eu sou ruim, gente, eu já sou idosa, tá? Então eu esqueço o nome com facilidade. Em relação a estar sozinho, também muito na direção do que você disse, esse ente, da gente deixar de vê-lo como simplesmente um organismo, né? Um organismo, mas que esse ser no mundo é como um ser que habita e convive no mundo e com o mundo. Então, como é que fica esse sozinho? Será que eu sou esse sozinho? Se a todo momento, nessa presença, nesse ser no mundo, eu estou convivendo dentro e com esse mundo que eu estou. Então, em que medida eu estou... esse isolamento, esse só, é possível? Sim. Senão vira uma abstração, né? A gente pode cair num solipsismo enquanto abstração. Enquanto um conceito, um ser conceitual, uma solidão conceitual, né? Pessoal, eu só queria colaborar com vocês, parágrafo 13, só colocar alguns alertas solidários, né? O parágrafo 13 é aquele típico parágrafo onde o autor ele apresenta uma tese para depois construir, tá? Entendeu? Qual que é a tese que ele vai questionar? Ele vai questionar, ele vai abrir o tema da relação sujeito-objeto. Tá? E vai mostrar como, a partir dessa visão isolada do sujeito do lado, do objeto do outro, se constrói um tipo de concepção de ser e de concepção de sujeito, que ele vai apresentar essa tese e depois ele vai desconstruir. Bom, gente, então a gente tem que ter essa sutileza para a gente acompanhar, tá? Quando a gente, no senso comum, tá? A gente é educado de que eu sou Fernando e que o celular é o celular e que o notebook é o notebook, que a Alessandra é a Alessandra, que o Guilherme é o Guilherme, que a Tatiana é a Tatiana e que o mundo é uma bola, entendeu? Quando a gente é educado nessa concepção encapsulada de todos nós, o ponto de a gente passa a se enxergar como um sujeito que conhece o mundo
cercado de objetos, inclusive o mundo. É isso que ele vai questionar, né? Então, é um sujeito cognoscente, né? Deixa eu colocar aqui a expressão. Sujeito cognoscente. Diante dos demais, é o sujeito que conhece, é o Fernando que nasceu e conhece todos os outros entes do mundo. Todo o resto é considerado ente. Inclusive a partir do ente primordial, que é a natureza. Tá? A natureza na sua multiplicidade de entes. Né? A natureza, ela tanto pode ser a natureza mais originária, como uma árvore, como uma natureza transformada em tecnologia, que é o celular. Tá? Mas o celular é uma composição também de elementos da natureza do ferro, do tungstênio, do não sei o que vai, através da técnica, né, se transformar no celular. Mas é também um derivativo da natureza. Né? Então, tudo vira um sujeito que conhece, é isso que ele vai criticar, ele está criticando isso. Né? Todos os restos, todo o resto do mundo é o ente, inclusive o mundo, e a natureza apresenta como uma forma enunciativa da conjugadora, né, concentradora de todos esses entes. Tá? E aí você vai desdobrar a natureza em unidades. Né? Tem o mar, tem a areia, tem o sol, tem a nuvem, entendeu? Tudo unitarizado, vamos colocar assim. Tá? E é isso que ele está apresentando como tese que ele vai criticar, que se a pessoa lê de uma maneira ingênua, isso é muito recorrente na filosofia, tá, gente? Filosofia francesa, então, você vê a história da sexualidade 1, que o Foucault ele começa a descrever na psicanálise, você acha que ele está fazendo o samba exaltação da psicanálise, depois o resto do livro ele vai desmontar a psicanálise. Fenomenologia da percepção, o livro inteiro, né? Descrever todas as figuras da psicologia e desconstruir todas essas figuras. Tá? No parágrafo 13, ao colocar o sujeito cognoscente, que conhece tudo, também ele vai ter uma relação unitária, isolada, encapsulada, consigo próprio, a ponto de considerar que ele tem a unidade corpo e a unidade psiquismo. Tá? Ou alma, né? Dependendo da concepção. Como se uma alma tivesse uma unidade, o corpo tivesse uma unidade, e a gente, e muitos de nós aqui como psicólogos, nós vamos transformar a alma em um elemento científico denominado psiquismo, também de uma maneira unitária. Tá? E é isso que ele vai desconstruir, com isso ele vai fazer desmoronar toda a psicologia clássica, na qual a gente estudou durante quase o tempo inteiro da nossa universidade, durante 5 anos. Tá? Então, o psiquismo é um dos elementos mais modernos da redução da dimensão ontológica em unidade. Tá? Quando a gente lê o parágrafo 13, a gente que é psicólogo, a gente fica meio entusiasmado quando ele fala de psiquismo. Tá? Por quê? Porque o psiquismo, na medida em que você separa tudo em unidades, e é o ser que conhece, quando ele olhar para a pergunta do ser que conhece é quem eu sou. Quem eu sou. Então, só que como está tudo separado em unidade, ele vai olhar para si próprio e dizer, eu tenho um eu interno e fora de mim tem o mundo exterior. Mas também tudo fechadinho, encaixotinho. Entendeu? Essa interioridade, esse dentro que ele está falando, em metade do parágrafo 13, ele está questionando, ele está desconstruindo. A noção da interioridade só aparece nesse parágrafo 13, na primeira metade, né? Como na medida em que você separa o dentro do fora, e na medida que o sujeito que conhece, que tem um dentro e o resto é fora. Tudo isso ainda em unidade. E o que ele vai fazer como desconstrução, como uma nova concepção? A partir da página 100 em diante, ele vai dizer, não, mas tudo isso precisa ser reformulado. Entendeu? Ao invés de você partir de um sujeito que conhece, que tem um dentro, ele vai dizer, vamos partir de que o ser ele é um ser no mundo a partir do ser do fora. É isso que ele vai colocar. Entendeu? Esse fora já não é um fora em contraponto ao dentro. Não. O ser está no mundo.
O ser, ele é mundano. E a gente precisa, a partir dessa concepção, partir de um ser no mundo. É isso que ele chega no final da página 102, que depois vai ser o gancho para o terceiro capítulo, que é a mundanidade do mundo. Um ser no mundo não tem essa visão dissociativa do dentro e do fora, como a Alessandra ilustrou muito bem para a monja. Entendeu? Só que ele vai pegar a primeira parte do parágrafo 13, dizendo que é justamente a concepção moderna da relação sujeito-objeto que vai produzir o sujeito que conhece que tem um dentro e que tem um fora, também numa concepção unitária, e que só vai ser reformulado, dando relevo para a dimensão ontológica quando a gente parte do pressuposto de que é o ser no mundo com os outros. E depois ele vai trabalhar nos outros capítulos. Então ele dá assim um gancho, tá? Que já não é mais um mundo objetivado, nem um sujeito que é o senhor de todo conhecimento, né, a fonte de todo conhecimento, que essa é a ilusão da modernidade, na imbricação do ser no mundo, que é o que ele vai trabalhar no resto do livro. Ele trabalha desde a primeira linha dele, que é o que ele desconstruiu nesses dois parágrafos. Por isso que a gente faz uma leitura que a gente sente pisando em ovos, porque a gente pensa mundo, ser, comunidade. E aí essa até desconforto, né? Sair da zona de conforto, que é o que esses dois parágrafos nos moveram. Tá? Só assim, o meu sentido é a gente entender que o parágrafo 13 tem uma descrição moderna da ciência convencional, e que depois ele vai nos provocar para dizer, não, estamos no mundo. Se nós partimos que estamos no mundo, ser no mundo com os outros, a gente consegue fazer uma descrição ontológica da experiência vivida, que é o que ele vai fazer depois. Né? Não temos muito o que falar do que é isso, que ele vai trabalhar capítulo 3º, que é a mundanidade do mundo, onde ele vai detalhar essa descrição. Né? Só o cuidado, quando ele fala dentro, não está dizendo que esse dentro é melhor, ele fala dizendo que para criar uma noção de dentro, tem que ter uma unidade de dentro quanto unidade de fora. Essa é o equívoco do pensamento moderno. A gente já está no mundo, está escorrendo no mundo, está lançado no mundo. Isso recompõe a nossa concepção do que é essa relação. Inclusive do que é o psiquismo, gente. O psiquismo é a forma mais sublimada e bem acabada do ser unitário. Né? Tem um corpo e que tem uma alma. Gente, colegas psicólogos, estudantes de psicologia, vamos nos dar a mão. E na medida em que a gente for lendo a ontologia, o saber psicológico vai desmoronar nas nossas frentes, tá bom? A psicologia clássica, vamos dizer assim. Tá? Professor, uma ideia que me veio, né, quando você estava falando, na concepção moderna, tem essa ideia de que uma árvore é uma árvore, né, a montanha é a montanha, a caneta é a caneta e tal. Eu lembrei de uma fala do Krenak, né, que para o povo Krenak, que mora ali, né, nas beiras do Rio Doce, no interior de Minas, né, enfim, esse Rio Doce teve a questão com a barragem, né, e ele foi completamente, assim, poluído e tá até hoje, assim, meio em coma, né? O Krenak falou que esse rio continua em coma. E aí o Krenak estava falando que para o povo Krenak, né, que pro povo da mercadoria, que é assim que ele chama, né, ele fala para o povo da mercadoria, o rio é um rio, tipo, tá separado da árvore, tá separado do mar, tá separado, né, da montanha, tá separado dos bichos, cada um é uma coisa. E ele fala também que o homem branco sempre vê, e a gente chama isso, né? A gente fala que é um recurso natural. Então ele fala, vocês se relacionam sempre na utilidade daquilo, vocês não conseguem ver aquilo como um ente em si, né? Uma manifestação de vida em si, que não precisa servir para nada. E aí, para o povo Krenak, o Rio Doce é mais do que um rio. O Rio Doce é um avô, e eles têm um nome para isso, né? Eles chamam o Rio Doce de Uatu. Então, eles cantam para esse rio, né?
E ele fala que logo que aconteceu aquele, né, aquele crime com a barragem que poluiu o rio, uma das anciãs da comunidade, ela ficou sem conseguir dormir por dias, porque ela estava muito aflita, né, porque ela estava perdendo o avô dela, né. Aí, e aí alguns mais novos foram conversar com ela e falaram para ela, sonha com o rio, e sonha que o rio está se curando, vai bem para o fundo do rio, porque lá, tipo, a gente consegue ainda ver que o rio tem vida, que ele não está poluído. E aí, ela conseguiu sonhar isso, né, que ela conseguia mergulhar bem no fundo do rio, e que ela via que bem nesse fundo ainda tinha água circulando e que o rio estava vivo. E aí eu achei tão bonito isso, né? Porque é uma outra concepção de mundo mesmo, né? Não diz só respeito ao rio da comunidade Krenak, mas é essa cosmologia mesmo, de ver como tudo se relaciona, né? O rio não é meu, eu sou o rio também, né? Sim. É um modo de vida, né, Alessandra? Isso, de alguma forma, a gente vai lendo essa fenomenologia toda, a gente sai da pergunta produtivista e vê que outros modos de ser, né? O que a gente é além da produtividade. Né? Acho que tem produção de sentido, tá, gente? Eu acho que a grande beleza da fenomenologia é colocar um vetor de produção de sentidos, onde tem um olhar negativo do recalque, da dor. Não, acho que tem produção, tem um lançamento. Esse movimento eu acho muito interessante, mesmo essa provocação. Eu acho interessante. E produção de sentidos está implicando a inércia, está implicando procrastinar, está implicando não fazer nada, está implicando coisas que são fora da produção em série, né? Não é uma coisa unilateral, né? E aí como é que essa cultura, esse modo de vida indígena vai se contrapor ao produtivismo capitalista, né, gente? Né? Vai explicar para o dono da mineradora internacional, né? Da multinacional que fez romper a barragem Brumadinho, né? Como vai explicar, né? Existe uma outra concepção de mundo. Né? Vai além da indenização dos trocados que vão dar para as famílias que perderam seus entes queridos. Né? Não é que vai, né? O Henrique colocou, nesse momento eu me sinto muito produtivo na arte, é incrível quando percebo isso. Como é bom, né, gente? Está falando de um tema, né? De repente a gente consegue compor com o chat, né? A Tatiana elogiando a Paula. O Alexandre coloca, na pior das hipóteses, se cindidos estamos, ficamos deslocados, presentes em um mundo interno. Né? E pagamos o preço dessa cisão, né? Porque isso tem consequência, né? Ali elogiando a Paula. Tati colocou uma observação. Paula, me lembra da sala de sapatos em Auschwitz. Né? Presença, né? Não são apenas sapatos, né? São uma experiência trágica da humanidade, né, gente? Paula coloca, sim, Tatiana, que imagem forte dos sapatos em Auschwitz. Né? O Enzo está agradecendo. Nessa discussão de ausência e presença, a Alessandra coloca, saudade arrumar o quarto do filho que já morreu. Presença da ausência, né, gente? Isso é uma frase... Como é que a gente... Eu acho que é um tema para a gente pensar durante a semana, que é essa presença da ausência. De vez em quando, a gente se pega na melancolia ou até na gratidão, né? Quando a gente lembra de alguém que já morreu há 20 anos, né? A gente diz, nossa, está presente, né? Pode ser tanto algo grato como algo melancólico. Né? Como é que a gente elabora a presença da ausência? Né? Como é o fato de que está presente. Presença é essa. Né? Alguém consegue ver sem dialogar com os presentes da ausência? Né? O tempo inteiro, gente. Claro que, né? Talvez não tenha. Será que não tem uma atualidade, gente? Às vezes você perde uma pessoa quando você é bebê, por exemplo, mas fica aquela memória, né? Os chineses dizem que
que uma atitude da gente reverbera em 6 gerações, né? Quais são essas camadas, né? Essa descrição dessa experiência, né? Onde está o nosso heptavô, né? Na gente, né? É muito rico isso, é muito rico. Ontem eu estava pensando, que, nossa, meu avô morreu, eu tinha 19, 20 anos, né? Já passou 55, né, gente? Quanto tempo passou? 30? Sei lá, 35? Ontem eu estava pensando, nossa, que bom que eu tenho meu avô, né? Algum momento, nossa, que bom que eu tenho meu avô, né? E tem gente que eu levo que, pô, forma um vazio, né? Como é que é isso, né, gente? Essa presença da ausência. A Tati agradecendo a letra. Pedaço de Mim é uma música e tanto, né, gente? Estudo sobre isso, né? Chico Buarque é o cara, né, gente? Vamos convidar. A Vilmara coloca, somos um ponto de luz, uma teia de emaranhados do universo, onde somos atravessados e atravessamos em sentidos e significados na relação que se dá no jogo de ser e mundo ser no mundo, né? Fazendo gancho, né, Vilmara? A gente não sabe onde a gente vai chegar na vida, né, gente? No sentido dessa expansão. Né? Monja Cohen, 30 anos atrás, imaginava que ela estava na palestra do YouTube que a Alessandra ia pegar como ilustrativa, né, gente? Como o mundo se apropria da gente, né, gente? Essa nossa relação, né? A gente fala de apropriação, de próprio, né? A gente é o tempo inteiro apropriando e sendo apropriado, né, gente? Não é só uma coisa instante, né? A gente está num jogo de apropriações, né? Das lembranças, dos afetos, né? Acho que a gente está no encontro aqui, né, gente? A gente está se apropriando um do outro aqui, né? A gente está, né? No bom sentido, né? Se usando, né? Estou usando no bom sentido, estou sendo irônico, né? É um, né? Tem sentido, né? Sendo irônico. Não é no sentido capitalista, no sentido do encontro, né? Está sempre, né? É no uso ontológico, né? No uso da clareira, né? Clareiras que se abrem e acontecem coisas, né? Olha, que só acontece quando no espaço dos encontros, né? Fernando, Oi? é só uma colocação essa questão de apropriação, né? Encontros atrás a gente comentava da morte, que depois da morte, querendo ou não, a vida, né? Porque aquele que morreu, ele vai deixar algo que a gente vai se apropriar daquele conhecimento, Sim. daquele conteúdo que ele fez, né? Sim. Isso fica pulsando, né, gente? Fica pulsando, né? Quando você lembra de uma pessoa, ela está presente, né? Ela está atualizada. Uma presença atualizada, atualizante. Né? E hoje, Alessandra, você me deu um presente hoje. Eu não tinha pensado, gente, que o contrário de morte não é vida, é nascimento. Então, que nunca tem. Eu não tinha pensado nisso, Alessandra. Obrigado pelo presente. Eu vou. Então não tem contrário, né? A vida não tem contrário. O contrário de morte é nascimento. Então a vida não tem contrário. Né? Eu vou pensar para os meus próximos 120 anos. Tá? Não, preciso dar os créditos, essa ideia maravilhosa. Não sei se é dela, né? Mas eu vi numa palestra dela. É de uma médica paliativista chamada Ana Cláudia Quintana Arantes. Quem tiver interesse, recomendo muitíssimo os livros dela, todas as palestras dela. Sobre isso do luto, né, é bem interessante, assim, porque eu não lembro se foi nessa ou em outra palestra dela, que ela fala que nesse processo de luto, é isso, né, o amor pela pessoa cujo corpo morreu não se desfaz, né, a história que você viveu com ela, tudo que você viveu com ela, nada disso morre com o corpo da pessoa, né, mas o desafio do processo de luto é você ir meio que pegando as pistas de amor que ela te deixou enquanto ela estava em vida e introjetar dentro de você, assim, como se fosse tipo João e Maria, sabe, que vai deixando a trilhazinha com os pedacinhos de pão. Então, as pistas de amor que a pessoa compartilhou com você ao longo da vida e as coisas que você aprendeu com ela, quando o corpo dela morre, a diferença é que você tem que agora lembrar por si só, não vai ter mais
aquela presença com o corpo para ela ficar te lembrando, né? Ou te mostrando um jeito de ser, um jeito de fazer, né? O tempo de aprendizado com ela é quando ela estava em vida, assim, né? E aí, a partir do momento que ela morre, você vai precisar colocar aquilo em prática sem a ajuda dela, assim. E se apropriar, né? Tornar próprio. Né? É bem comum, assim, pelo que, enfim, eu me interesso bastante por essa questão do luto, assim. Alguns psicólogos apontam que é muito comum, quando uma pessoa morre numa família, algumas características que eram bem marcantes nela começarem a se fortalecer nos integrantes da família que ficaram, né? Então, tinha a mãe, que era mais ranheta, ou que cozinhava muito bem, ou que adorava reunir a família, os parentes meio que parece que vão dividindo um pouco, né? Como se socializasse um pouco a perda, né? E socializasse essa vontade de fazer com que algumas coisas daquela pessoa permaneçam ali. Aí alguém nasce, é a cara do bisavô, né? É o jeito do bisavô, reencarnou. Você reencarnou, né? A gente está sempre buscando projetar um afeto, independente da concepção espírita que a pessoa tem. Né? É presença, né, gente? Eu quero só aproveitar uma frasezinha, eu coloquei connaître em francês aí, tá? Não tem nada a ver, eu vou retribuir a Alessandra, acho que eu já falei o ano passado, acho que esse ano não sei se eu falei. Em francês, connaître quer dizer conhecer, né, gente? Eu vou fazer uma cisão da palavra, não tem base nenhuma etimológica, tá, gente? É um delírio meu, é puro delírio. Se eu divido a palavra em connaître, é delírio, não tem nenhuma base etimológica, não, tá? Eu tenho co-nascer. Tá? E é delírio, não tem base etimológica nenhuma. Então, co-nascer é nascer, conhecer é nascer junto, entendeu? Tá? Não tem nenhuma base etimológica, tá tudo errado, não vai mostrar para um francês isso que ele vai rir. Mas eu me inspirei, é uma poesia. Tá? Connaître é conhecer, tá, gente? Se a gente divide, co é junto, né? Neto é nascer. Conhecer é nascer junto, né, gente? Por isso, enquanto tem esse amor, por isso que o encontro é bom, porque a gente nasce junto, entendeu? Não é a mesma coisa, nunca vai ser o mesmo livro se a gente não estiver junto. Tudo que a gente faz junto, a gente nasce junto. A gente conhece, né? A gente nasce junto. Tá? Então, a Priscila coloca... Vou ler alguém aqui. Amigos, desculpem de antemão uma pergunta que talvez não abrace muito, mas estava pensando no lugar da fundamentação é importante para o conhecimento. Por exemplo, se só um conhecimento que existe um ente, de certa forma, tem um modo de ser de conhecimento. Pensando nisso, quando uma massa, por exemplo, acredita que vai virar um jacaré com uma vacina e propaga esse conhecimento falho, esse conhecimento sem fundamento tem como existir um Dasein falso. Existe uma existência forjada, né? Connaître, né? Nascer junto ou morrer junto, né, gente? Nascer junto pode ser uma mortificação também, né, gente? Escutei, não sei se é fake news, toda fake news a gente não sabe que é verdade, mas tem gente que não está indo tomar a segunda dose da vacina, que tem a fake news de que essa mortandade começou por causa da primeira dose. Eu já escutei esse absurdo, tá, gente? Então, existe uma questão ética, tá? Existe uma questão... Tem muitas pessoas que não estão indo tomar a segunda dose. Não é porque esqueceram, não é porque esqueceram, porque alguém mal intencionado está dizendo que aumentou a mortandade desde que começou a vacinação. Então não vamos tomar a segunda dose porque a gente não quer morrer. Tá? Então, para a gente ver que o conhecimento compartilhado é um comprometimento ético, né, gente? Né? Tem consequências éticas a ontologia, tá, gente? É aquilo que a gente sempre fala. Guilherme pontuou, não existe uma questão ética, mas o ser no mundo tem efeitos éticos, tá, gente? Isso não é uma ética em Heidegger, né? Mas como a gente se coloca no mundo, como a gente se lança, né? A gente cria uma rede, né? Uma rede de contatos, né? Emerge um contato. Agora existem fundamentalismos que rompem com a base do vivido, né? E que aí a gente cria uma dissociação, né? Perde sentido, né? Fica fundamentalismo, é quando o humano atrapalha, tá, gente? Eu não tenho nenhuma noção sobre o que é fundamentalismo, mas para mim, quando o ser humano atrapalha,
porque ele tem uma cor diferente, porque ele tem uma sexualidade diferente, porque ele tem uma religião diferente, porque ele tem uma ciência diferente, porque ele tem uma concepção de vida diferente, estamos diante de um fundamentalista, tá, gente? Fundamentalista é quando o ser atrapalha, o humano atrapalha. Atrapalha aquela concepção idealista, aquela ideação que ele tem do mundo, da vida, das coisas. Entendeu? É a antifenomenologia, é a anti-ontologia. E quando a gente convive nos encontros, né, a gente parte de que a gente nasce junto, na pluralidade, né? Na pluralidade. Fundamentalista, para mim, basicamente, é quando o humano atrapalha. Tá? E aí você vai cortar, vai mandar para o campo de concentração, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque o humano atrapalha. Sujeito cognoscente ou forjado é um não existir. Entes, natureza. Alguém poderia levar o link do vídeo da monja? O Henrique está pedindo o link, eu acho que o pessoal já pôs. Cantos também. A água é um ser. A água é um ser, né? Entendeu? Tem vários agradecimentos aqui das falas. Nossas falas estão muito férteis. Cada baobá é uma avó, um avô nosso, conforme pontuou o Richard. É outra concepção de ser, né, gente? Como é que a gente consegue? Como é que a gente escapar da modernidade, resistir à modernidade? Um filtro, né, gente? Porque, obviamente, a modernidade criou esse notebook que eu estou na frente de vocês. A modernidade que possibilitou tecnologias, tá, gente? A gente vai ver no Heidegger a questão da tecnologia, tá, gente? A questão do instrumental tecnológico. O homem é um ser tecnológico, tá, gente? Vai ver os próximos capítulos. Tá? Até o Heidegger está aqui na presença da ausência, Paula. É isso aí, gente. Está dialogando com o Heidegger, gente. Alexandre, o luto, quando bem elaborado, torna presente em nossa história todo ente ou relação ausente. Né? E é isso, né, gente? A cada segundo também a gente está vivendo a despedida do segundo. Né? E um outro segundo se abre, né? Durante um tempo. E a gente fala de conexões, coloquei o conético. A Helena achou a ideia linda, a Lê também, fiquei emocionada com a sua fala, muito lindo. Paula. O Richard coloca isso tudo forma de transgredir a morte. O Richard ele sempre coloca com muita propriedade as questões da morte desde o primeiro dia, Richard. Sua fala é sempre muito reveladora, tá? Alexandre, poesia concreta. Ela me lembrou que eu parei de sentir cócegas depois que meu pai morreu e eu conversando com meu psicólogo, pensando que isso foi uma forma de eu salvaria isso como algo só dele e nosso. Aí agora eu lembrei disso, seria como a presença dele para mim. Presença da ausência, que tem a sua potência, tá, gente? A ler com os elogios. Elaine colocou assim, eu tinha 6 anos quando ele morreu, eu já vou fazer 32, até hoje nunca mais senti cócegas. E tentar fazer, às vezes, eu sinto até dor. Olha que depoimento tocante, né? Né, Elaine? A Alessandra citou uma médica maravilhosa sobre a questão do oposto da morte e do nascimento. Né? Enfim. Essa questão do baobá, colocou a Tati, me lembra bastante o filme Avatar. O Heidegger de cada um está aqui. Pois é, né, gente? Né? O Ederson coloca, recomendo o livro Sobre a Morte, Morrer, em variantes culturais, práticas sociais, de Maurice Baudelaire. Também fala que o contrário da vida é o nascimento e não a vida. Muito bom, Ederson. Estou acolhido, só agradeço. Richard. Todos nós nos acolhemos mutuamente. Gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? A Camila passou novamente o formulário da presença formal, né? Enfim. Fizemos a nossa jornada dois parágrafos intensos, norteados pela bússola da Alessandra. Quem vai ser a bússola da semana que vem? Quem que é, Márcia?
Semana que vem é o 14, 15, é isso? Quem que é, Márcio? Márcio está aí? O Márcio está abrindo. Vamos ver, só um segundo. Gravar. Quem chegou um pouco atrasado, recomendo assistir desde o começo, que a Alessandra foi, como todos os anteriores, todos os posteriores, foi maravilhosa do jeito dela. Do jeito dela. O texto Descartes, né, Guilherme? Eu vou olhar, deixa eu anotar na minha agenda. Eu acho que deixa eu pôr aqui, texto Descartes. Então, se eu não põe na agenda, gente, eu não vejo. Texto Descartes monitoria, peraí. Descartes monitoria não, texto Descartes encontro. Eu acho que Descartes encontro. Vou ver por que eu pus. Está marcado aqui. Quando eu marco, eu demoro 2, 3 dias para ver. Se eu não marco, eu não vejo. Então está marcado. 14, 15. Quem que é, gente? Está bem em cima do ícone. Sobe mais um pouquinho só. Estão vendo, gente? Daniela, é isso? Daniela. Semana que vem, certo, Dani? Vamos ter a sua facilitação. Tá bom? É isso. Então tá, pessoal. Sempre muito renovador, muito presentificador estar com vocês. Tenhamos uma ótima semana. Valeu. Eu já vou sair já. Alguém quer conversar comigo? Vou parar a gravação. Boa semana para quem está presente ou para quem vai escutar offline, tá? Valeu. Abração. Até mais.